Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo, retornando aqui às gravações depois de um tempo afastado, mas estamos de volta. E hoje vamos falar sobre a importância, né, e como que você faz a averbação do tempo de trabalho rural lá no INSS. E eu vou te explicar o porquê da importância disso, por que você deve adotar esse procedimento. Mas, antes de mais nada, vamos entender o seguinte. A nossa legislação, ela prevê, de modo bem geral, tá bom? Bem resumido, uma aposentadoria rural que, em regra, exige 5 anos a menos para a aposentadoria e a aposentadoria urbana. Mas olha só o que acontece. Muitas vezes a pessoa trabalha ali no campo e depois ela muda para a cidade, atinge a idade necessária, 65 anos, vamos supor que seja um homem, ou 61 anos e 6 meses para agora para 2022, né, sendo uma mulher, mas quando chega lá no INSS, descobre que tem apenas 10 anos de tempo de contribuição, vamos dizer assim. Mas veja, a gente não falou que existe uma aposentadoria para a pessoa rural? Será que é possível contar esse tempo de atividade rural, então, para completar o tempo necessário e aí sim conseguir essa aposentadoria? E a resposta é sim, a gente consegue utilizar esse período de atividade rural, soma com o tempo de atividade urbana e aí sim a gente preenche os requisitos, tá? Lembrando que após a reforma da Previdência, é necessário, além da idade mínima para a aposentadoria, a comprovação de tempo de contribuição e de carência. Carência é aquele número mínimo de contribuições necessárias, tá? Se a gente estiver falando em direito adquirido, é necessário apenas a comprovação da idade e da carência. Isso eu estou me referindo ao à aposentadoria por idade, tanto rural quanto urbana, certo? Olha só, eu sei que existem outras regras de aposentadoria, como a aposentadoria por tempo, na questão do direito adquirido antes da reforma da Previdência, e também temos regras de pedágio e outras situações aqui após a reforma da Previdência. Mas, no final desse vídeo, eu te conto por que que eu não estou falando dessas regras agora, porque a gente vai ter uma situação mais excepcional, e eu te digo lá no final do vídeo o detalhe, certo? Então, é o seguinte, o porquê que eu devo fazer a verbação desse período de atividade rural na atividade urbana, justamente, eu já respondi, para que a gente some esses dois períodos e aí sim, dessa forma, consiga preencher todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria urbana. Então, sim, é permitido fazer essa soma e para isso que serve, né? Para somar e eu conseguir, então, a aposentadoria. Agora, antes de mais nada, né? Antes de prosseguirmos com esse vídeo, eu preciso que você entenda quem são os trabalhadores rurais. Nós temos algumas categorias. A primeira é o trabalhador empregado. Então, sim, mesmo que você seja um trabalhador rural na condição de empregado, você tem direito também a se aposentar com tempo reduzido. Esse trabalhador não é a nossa maior preocupação, já que, na condição de empregado, pelo menos em tese, teoricamente, esse período trabalhado lá na atividade rural, ele já vai estar devidamente registrado no INSS, porque o empregador, ele tem a obrigação de fazer o recolhimento previdenciário. Na pior das hipóteses, esse trabalhador também deve ter a carteira de trabalho assinada. Então, o INSS já entende que não é possível a negativa de benefício previdenciário por falta de recolhimento, né, das contribuições, quando essa obrigação é do empregador, ou seja, ali da empresa ou da pessoa que está fornecendo aquele trabalho, que está assinando a carteira de trabalho. Então, nessa situação, ainda que gere um pouco de complicações, né? Ainda que gere algumas complicações, caso o empregador não tenha assinado, não tenha realizado as contribuições previdenciárias, mas a carteira de trabalho assinada, sem rasuras, né, sem máculas, a gente já tem um bom caminho, então, para que isso seja reconhecido lá pelo INSS. Nós também temos os contribuintes individuais. É aquela pessoa que presta serviço em várias fazendas, né, em várias regiões ali, vai prestando seu serviço como se fosse
um profissional autônomo rural. Então, um dia ele está aqui na fazenda, outro dia ele está ali na outra fazenda, e cada dia ele está fazendo essa prestação de serviço por conta própria, sem nenhum vínculo empregatício ou de subordinação direta. Então, essa pessoa é contribuinte individual. A gente tem algumas situações, porque essa pessoa ela é responsável pelo seu próprio recolhimento previdenciário, se estiver trabalhando para pessoa física. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de um trabalhador, de um contribuinte individual rural que presta serviço para uma pessoa jurídica, para uma empresa rural, nesse caso, a gente presume o recolhimento. Então, o trabalho aqui nessa situação vai ser realizar a comprovação de que exerceu atividade rural para uma empresa rural no meio rural, tá bom? É necessário que tenha todas essas questões. Eu sei que ficou muito rural na frase, mas acontece o seguinte, de repente é uma empresa rural, mas ela tem um escritório ali na zona urbana, e esse empregado ele trabalha exclusivamente na zona urbana. Então, não é o simples fato dele estar trabalhando para uma empresa rural que vai caracterizar essa condição. Então, veja bem, é necessário que ele seja contribuinte individual, trabalhando para uma empresa rural na zona rural, certo? Essa atividade dele tem que ser exercida na zona rural. E aí, nessa situação, a gente tem a presunção de recolhimento previdenciário. Então, qual que é a prova que tem que fazer? Que trabalhou nessas condições. Se, né, mais uma vez aqui recapitulando, se esse trabalho foi realizado em favor de uma pessoa física, ou seja, é um vizinho ali que precisa daquele serviço, não necessariamente é uma empresa, é apenas uma pessoa física que sobrevive ali na condição de pessoa física, não tem uma atividade empresarial em torno do campo. Se ele prestou serviço para essa pessoa física, o recolhimento previdenciário ele não é presumido e aí é necessário que esse trabalhador realize o seu próprio recolhimento. Eu sei que isso é bastante complicado, porque a legislação previdenciária em si é bastante complexa e muitas vezes essa pessoa não tem acesso a essa informação. Ela não sabe que precisa recolher e termina sendo prejudicada no final das contas. Mas é assim que a legislação funciona. Temos também o trabalhador rural avulso, é aquela pessoa ligada ali ao sindicato, que presta serviços também em vários locais, mas nessa situação ele tem essa subordinação e esse vínculo ao sindicato, e aí o sindicato é obrigado a fazer o recolhimento previdenciário desse trabalhador. E por fim, que é onde então eu queria chegar, que é os segurados, são os segurados especiais. Quem são os segurados especiais? É aquele trabalhador rural que vive em economia de subsistência, que opera em um módulo que opera em uma terra, né, de no máximo de 4 módulos rurais. Então, primeiro segurado especial, trabalhador rural em economia de subsistência que tem uma terra que trabalha, né, que ali mantém essa atividade de subsistência em uma terra com no máximo 4 módulos rurais. E também temos o pescador artesanal. Quem é o pescador artesanal? Ele também tem essa característica da subsistência, a sua atividade principal ali para sobreviver é ligado à pesca ou atividades correlatas. Por exemplo, o marisqueiro, né, aquela pessoa que cata marisco, a pessoa que cata caranguejo, ou aquela pessoa que tem atividade principal é, ligada ali à questão das embarcações, ele faz conserto de embarcações, ele constrói embarcações, e também é necessário que esse trabalhador, ele ou não tem embarcação, né, ele trabalha ali utilizando embarcação de amigos, de conhecidos, ou nadando, ou que essa embarcação seja de pequeno porte, tá? Nos termos da legislação. Então, ele tem essas características e aí é considerado o segurado especial. E por que que eu chamo atenção, né, para esse ponto aqui? Por que que eu digo que esse era o principal objetivo do vídeo, chegar nessa pessoa? Porque essa pessoa ela não tem a obrigação do recolhimento previdenciário. Então, de forma geral, essas pessoas se aposentam nessa própria atividade. Então, ele é uma pessoa que trabalha ali no campo, normalmente ele vai aposentar no campo com aquela aposentadoria com a idade
reduzido. Ou ele é um pescador artesanal, se enquadra nessas características, né, de ser pescador ou de atividades correlatas, normalmente se aposenta ali nessa própria atividade. Então, não há contribuição, você comprova apenas o exercício dessa atividade. Agora, vamos voltar lá para aquele exemplo que eu dei lá no começo do vídeo. Essa pessoa resolveu, então, sair dessa atividade e passar a morar na cidade, passar a ter um emprego ali urbano, né? Então, nessa situação, ele atingiu a idade e não consegue comprovar o tempo de contribuição em atividade urbana necessário para a sua aposentadoria. O que que vai fazer? Vai pegar esse período de segurado especial de trabalho na zona rural ou de trabalho na condição de pescador e vai fazer a averbação lá no INSS para somar esses períodos e aí sim, né, dessa forma conseguir a sua aposentadoria. Então, mais uma vez, por que especial atenção com esses trabalhadores? Porque eles não realizam contribuições para o INSS. Então, não tem como o INSS saber. Se você chega lá na hora da aposentadoria, não fala nada que tem esse período de atividade rural, não leva a documentação necessária, não leva a autodeclaração. Então, nessa situação, o INSS termina não reconhecendo e negando o pedido de aposentadoria. E aí é muito importante que a gente faça, então, o procedimento correto. Breno, como que eu faço isso? Primeiro de tudo, esse serviço ele ainda não existe ali no meu INSS, no site, né, no sistema do meu INSS, no aplicativo, ou no site, se você usa pelo celular ou pelo computador. Esse serviço ainda não existe dentro do meu INSS, pelo menos não até a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, você vai primeiro ligar para no telefone 135 e vai dizer que quer fazer o serviço de acerto de vínculos e remunerações. Isso está previsto tanto na Instrução Normativa 128, como na Portaria 123 do INSS, tá bom? Então, você vai fazer isso e aí sim vai abrir ali dentro do sistema do meu INSS, vai abrir no campo meus requerimentos, vai ter essa opção, né? Vai abrir ali o procedimento. E aí lá você vai anexar os seus documentos. Breno, pelo telefone 135, o servidor me falou que não é possível fazer isso, que eu só posso fazer quando eu for dar entrada no meu pedido de aposentadoria, tá certo? Não, não está certo. O que que você vai fazer nessa situação? Você vai anotar o número do protocolo, o dia e a hora que você fez essa ligação. E aí você pode fazer uma reclamação na ouvidoria, por exemplo, e tentar intermediar isso com a ouvidoria, ou partir para uma ação judicial. Qual ação utilizar? Você pode utilizar um mandado de segurança ou uma ação que a gente chama de ação ordinária. É importante que o advogado analise todo o quadro fático da situação, analise a documentação que você tem para poder dizer qual que é o melhor procedimento nesse seu caso. E o que que a gente vai pedir nessa ação ou nesse mandado de segurança? Mais uma vez, né? O advogado precisa analisar e aí ele vai resolver. Ou ele pede diretamente a averbação desse período no INSS, lá no extrato previdenciário, no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou ele pede que o INSS seja compelido a abrir o processo administrativo previdenciário para realizar esse procedimento, tá bom? Breno, o que é que você acha melhor? Não sei, tá? Depende de cada caso. Então, tem que pegar a documentação, tem que conversar com a pessoa, analisar ali quais são os documentos, verificar se vai ser necessário algum tipo de prova, se vai ser necessário alguma prova extra, né? Além daqueles documentos que a pessoa já me apresentou, se eu vou precisar que ela vá buscar outros documentos, se eu vou precisar que ela apresente testemunhas. Então, cada situação vai me levar aí para tomar a decisão mais adequada para aquela pessoa específica. Não existe uma fórmula mágica que eu diga que todo mundo faz assim e vai funcionar para todo mundo. Cada caso é um caso, tá? Então, isso. Agora, vamos supor, tá, que o INSS abriu o procedimento, a gente não vai precisar dessa ação judicial, o INSS abriu o procedimento. O que que eu vou fazer? Em se tratando de atividade rural, primeiro eu preciso preencher a minha autodeclaração. Então, esse documento é indispensável. Você também pode juntar outros documentos, como ali o comprovante de seguro-defeso,
comprovante de que possui uma terra rural, comprovante de plantação. Então, a gente vai analisar toda essa documentação para juntar ali junto com a autodeclaração. Lembrando que o INSS vai buscar as informações na base de dados governamentais, mas eu, particularmente, eu não gosto dessa ideia de ficar na dependência do INSS, tá? Eu prefiro que o advogado, que a pessoa tenha uma atitude mais proativa. O que é isso? A gente não vai ficar esperando o INSS. Eu vou juntar logo toda a documentação, vou apresentar tudo que eu tenho para a gente poder resolver e não ficar nesse ping-pong de vai e volta. O INSS abre exigência, pede documento, eu tenho que apresentar de novo. Então, eu gosto de já deixar tudo bem desenhado, bem esmiuçado ali, explicado e com a documentação pertinente para mandar tudo para o INSS de uma vez só e, de repente, a gente conseguir agilidade nesse processo administrativo previdenciário, porque a gente sabe que o INSS demora muito. Então, veja, se eu mando para lá, confiando que o INSS vai pedir as informações no banco de dados, nos bancos de dados governamentais. Aí, de repente, passa lá 6 meses. Aí o INSS abre uma exigência, mais 30 dias para eu cumprir. Aí eu cumpro a exigência, volto lá para o servidor, então vai passar mais 6 meses. Aí ele abre outra exigência, então a gente fica nesse negócio, vai e volta, o procedimento termina demorando muito. Quando eu entrego toda a documentação, se acontecer do servidor abrir uma exigência, eu vou fazer uma petição para ele informando, ó, eu já apresentei esse documento, então você precisa fazer a análise, tá certo? Além dessa situação, né, de apresentar a autodeclaração, de apresentar as documentações, a gente também deve preencher o formulário RAC, que é um formulário ali em que tem todas as informações, e também a gente pode fazer uma petição, né, um requerimento, algo do tipo, explicando exatamente o que a gente quer. Algumas pessoas, né, não gostam de utilizar o formulário RAC. Particularmente, eu até que também não gosto. Assim, o formulário ele é bastante complicado, né? A leitura dele em si é complexa, é um pouco difícil, mas por que que eu recomendo e por que que eu utilizo o formulário RAC? Porque ele está como anexo na Instrução Normativa 128 e esse documento é o que o servidor do INSS é habituado a utilizar, né? Então, pelo menos teoricamente, ele é treinado para fazer a leitura desse documento. Então, não recomendo que você tire esse formulário e utilize apenas um requerimento ou apenas uma petição. O que eu recomendo é que utilize o formulário RAC e também faça uma petição explicando ali de forma mais pormenorizada, né? E de forma mais explicada aquilo que você deseja. Então, é isso que deve ser feito. Você vai apresentar o pedido pelo telefone 135, após isso vai ficar aberto lá na aba dos seus requerimentos, e aí você vai juntar toda essa documentação. Se por acaso o INSS se negar a fazer o procedimento, se negar a fazer a abertura do procedimento administrativo, você pode recorrer à via judicial. Sempre, né? E aí eu volto lá para o começo do vídeo. O objetivo disso tudo é somar o tempo de atividade rural com o tempo de contribuição na zona urbana para que a gente consiga cumprir ali o requisito de pelo menos 15 anos de tempo de contribuição necessário. Agora você pode falar assim, Breno, o meu cliente, ou eu, né, estou assistindo o vídeo aqui em interesse próprio, já tenho 15 anos de tempo de contribuição. Eu preciso fazer isso? Assim, não é que você precisa, mas é interessante fazer. Por quê? O cálculo da aposentadoria leva em consideração o tempo de contribuição. Então, para o homem, ele soma 2 pontos percentuais para cada ano, além de 20 anos de tempo de contribuição, e para a mulher, soma mais 2 pontos percentuais para cada ano, além de 15 anos de tempo de contribuição. Então, a menos que você tenha certeza que vai receber salário mínimo, o ideal é que você, ainda que já tenha preenchido todos os requisitos para a concessão de aposentadoria, o ideal é que você faça, sim, essa averbação do período rural para melhorar o valor do seu benefício. Então, muito importante também essa consideração, que às vezes as pessoas fazem assim, ah, mas eu já atingi aqui todos os requisitos, eu não vou atrás desse período porque não vai fazer diferença.
E vai sim, ele vai modificar o cálculo do valor do seu benefício e você pode ter um acréscimo, então, aí no valor do seu benefício. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu explico como que a gente conseguiu aumentar o valor de um benefício em cerca de R$ 500 mensais. Então, eu acredito, né, que R$ 500 mensais aí faz falta, pelo menos para a maioria das pessoas, tá? Então, preenchi os requisitos, não vou atrás disso. Cuidado, calma. Calcula aí, vê direitinho essa situação, porque você pode estar deixando dinheiro na conta do INSS. E, por fim, lembra que eu falei que ia deixar para falar aqui um último detalhe, né? Nesse pedido, é importante que a gente lembre que estamos tratando da aposentadoria por idade. Por quê? Já temos decisão do STJ em que, após a Lei de Benefícios de 1991, para que o trabalhador rural, para que, no caso, o trabalhador urbano, né, que quer averbar esse período de atividade rural para conseguir aposentadoria por tempo de contribuição, seja no direito adquirido, seja nas regras de transição, é necessário que realize as contribuições previdenciárias. Então, a gente precisaria verificar aí o procedimento de indenização ao INSS, e nem sempre isso é interessante, tá? Então, mais uma vez, se você quer utilizar o tempo de atividade rural para aposentadoria por tempo de contribuição ou para as regras de transição, é necessário fazer a contribuição previdenciária correspondente. E aí a gente precisa realizar todos os cálculos necessários para que essa pessoa, para que esse segurado entenda o quanto que ela vai pagar para o INSS, o quanto isso vai representar de vantagem para ela, e se isso vai gerar algum impacto ali no valor do seu benefício. Então, né, a gente pode desenhar vários cenários, dependendo do como que essa pessoa quer se aposentar, vai fazer diferença. Mas, na prática, a maioria dos casos que a gente vê, a pessoa ela simplesmente ela já atingiu a idade e ela quer apenas conseguir aumentar o tempo para conseguir, então, a aposentadoria por idade. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tem alguma sugestão de pauta, sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários também. Vai ser uma satisfação gravar novos vídeos. Estou retomando a gravação aqui, eu espero que agora sem interrupções. E já se inscreve no canal, né? Ativa as notificações que vão estar tendo os vídeos, que estarei postando novos vídeos agora com a frequência regular de que já vinham fazendo anteriormente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo